Eu vou começar a fazer a pergunta. Cada um dos membros tem, no máximo, 5 minutos para que possa responder as perguntas. Então, vamos à primeira. Para vocês, o que é, qual o termo, né, e o conceito de política de uso do solo? Ora bem, a política do uso do solo, como qualquer política, corresponde a um ordenamento jurídico, a uma arte de organizar, enfim, os princípios gerais de utilização do solo, que são depois plasmados em diplomas legais, né? Portanto, digamos, a parte jurídica está sempre envolvida na política, quer depois também na governança. Mas, na minha ótica, a política em si mesmo estabelece os princípios gerais de utilização dos solos. Pois a governança representa a aplicação prática desses princípios gerais. Eu posso definir como princípio orientador a proteção do solo contra a erosão, mas isso é um princípio geral que está definido em política, mas depois tem que haver medidas, as tais métricas, para saber como, e as técnicas, para saber como é que eu vou implementar isso na prática. Isso é a governança. Portanto, é a diferença entre política e governança, no meu entendimento. Bem, eu gostaria de começar com aquela primeira aula, né? Que para formar 10 centímetros de solos, gasta-se um tempo de 2.000 anos. De todos os recursos naturais, quando se corta uma floresta, ela, se nós não atrapalharmos muito, ela retorna em algum tempo. E retorna com biodiversidade, porque esta é a vocação do planeta. Sozinha, ela volta a floresta em biodiversidade. Se nós poluirmos os rios e não atrapalharmos muito, este rio consegue voltar a ser piscoso, ele consegue voltar a ser limpo novamente. Se nós poluirmos o ar, este ar, daqui a algum tempo, ele pode voltar a ser limpo. Então, estes são recursos naturais que nós consideramos renováveis. A camada de solo perdida jamais voltará a ser a mesma. O solo dos recursos é o considerado não renovável. Esse é um conceito fundamental que o professor Marcílio, a professora Tereza, certamente os professores Pacheco e os professores Alfonso ministram em suas aulas. E nós não podemos esquecer disso. A realidade é que nós vamos entrar em aproximadamente 250 milhões de hectares de solos para darmos conta de produzir 40% dos alimentos em 2050. Solos que já estão, teoricamente, degradados, porque são áreas de pastagens naturais. Isto sem pensar em cortar floresta. Este é o grande desafio da juventude brasileira. Agora, a população mundial não quer esperar para ver e nem quer pagar para recuperar esses solos se nós os perdermos definitivamente. A falta em um número muito impactante que o custo da erosão de solos por hectare é de $70 por habitante do planeta, incluindo crianças e velhos. Esse é um dinheiro muito alto. E nós não podemos esperar para ver se estes solos vão ser ou não inviabilizados se nós não tomarmos os cuidados possíveis. Por isso a governança, nós precisamos de uma governança de solo. Nós precisamos de uma teoria de poluidor-pagador. Nós precisamos de convencer os nossos produtores que perder solo é perder dinheiro, não é, doutor Valério? Então, gente, este é o desafio de vocês, não é? Para os próximos 50 anos. Então, política e governança é essa mistura de preocupação para preservar os solos, mantendo esses solos produtivos. Obviamente, essa questão perpassa pela opção
jurídica que nós fizemos. Nós temos 2 sistemas mundiais de direito. O anglo-saxônico, que é mais baseado nos usos e costumes, e o nosso, que decorre do direito romano, passa pelo alemão, que é o direito posto, é o direito escrito, é o direito positivado. A política de uso do solo, obviamente, é essa produção legislativa que tem a Constituição como base, ou como ápice da pirâmide interpretativa, e embaixo dela nós temos todas as legislações infraconstitucionais. Isso ocorre full time, né? Todo dia muda-se uma lei, adapta-se uma lei, em decorrência do avanço tecnológico ou do retrocesso tecnológico, e assim o vai. Ocorre que, para essa política, eu estou me referindo aos textos normativos serem aplicados, nós precisamos de governança. E essa governança provém da onde? Ora, provém de nós, da ciência. Então, o legislador escreve, tem que proteger o solo. Isso está escrito em uma infinidade de leis. Política Nacional do Recurso Hídrico, Código Florestal, Política Nacional de Meio Ambiente. Bom, então essa é a política posta. Qual é a governança? Como eu protejo? Como eu protejo? Bom, eu protejo, primeiro, conhecendo a mineralogia, fazendo a suscetibilidade magnética, a reflectância difusa, identificando para fim de desmanejo específico, aí eu protejo porque eu vou dar para o solo a aptidão específica que ele precisa ter. Bom, mas eu preciso mais que isso, né, porque eu sei que a erosão é um processo natural, não é, professor Marcílio? Mas se eu não cuidar desse processo natural, ele vai ter um agravamento pela ação antrópica. Aí eu já entro num conceito de dano ambiental. Bom, então o que eu vou fazer? Bom, eu vou lá, pegar a EUPS ou qualquer outra equação aplicável, vou ver declividade, rugosidade, enfim, e vou criar um sistema com curva de nível, com uma área de preservação permanente para reter os sedimentos. Então, em arremate, a política é toda a produção legislativa que tem por escopo proteger aquele bem ambiental, e a governança é a forma com que nós vamos fazer. Eu não preciso nem dizer que no Brasil, tanto a produção legislativa, por ser muito aberta e por ser contraditória, quanto a governança deixam muito a desejar. E cabe a nós mudar essa realidade. Muito bem. Complementando, talvez para a gente tentar falar com outras palavras, mas eu diria que a política seria a teoria ou a estratégia do uso desse solo, e a governança seria a aplicação dessa estratégia, dessa política de uso do solo. Exemplo, vamos dizer que nós temos lá uma microbacia hidrográfica com mata primitiva, imexível ainda. Então, você, pela política ou pela legislação, você poderia abrir a parte dela para a produção agrícola. Mas você deveria, aí entra a governança. Tem que ver se aquela microbacia dentro de uma região, ela seja mais importante para a produção ou ela é mais importante para a conservação, né? Se ela é um manancial de abastecimento urbano d'água, será que é ali que nós vamos entrar com o sistema produtivo? Ou é ali que nós vamos manter na forma primitiva para garantir o valor imensurável que é uma nascente d'água jorrando metros cúbicos por segundo? Ok? Obrigado. Si es un problema tan importante que tiene el coste que el profesor Márquez ha dicho, ¿por qué llevamos décadas hablando de ello? ¿Y por qué el reto de la gobernanza en suelo es tan importante? Cualquiera que nos enfrentemos a ello, a diferencia de otros problemas ambientales, si mañana tiene un fuego forestal, lo ve toda la sociedad, estamos trabajando ante un problema que es invisible. Se puede hacer invisible, si no quieres verlo, obviamente un técnico lo ve, hasta que ya es irreversible. Y ese es el gran reto. Por eso es una cuestión especialmente importante de gobernanza pública. Porque el daño lo van a sufrir posiblemente. Hay quien está degradando suelo
voluntariamente, inadvertidamente o por necesidad. Y ante eso hay una serie de necesidades técnicas, además de la de gobernanza, en las que el primer punto es hacer visible a la sociedad y a quien lo está degradando que el día que se dé cuenta que ese manejo le ha afectado a la producción, ya es tarde. Y voy a cerrar solo con un ejemplo. Nosotros tenemos suelos muy poco profundos, de 120, 130 centímetros. Donde yo trabajo, hemos perdido en algunas zonas 40 de esos centímetros. Eso no va a volver jamás. ¿Qué pasa? Que todavía la tecnología, en un caso específico, nos está permitiendo tener mayores cosechas. Pero el día que por cualquier motivo cambien las condiciones, necesitamos tirar de cualquier función del suelo, ese día nos arrepentiremos de lo que llevamos haciendo, en mi caso 200 años. Por eso, porque es invisible, es tan importante que aparte de la legislación y la gobernanza, la reforcemos con herramientas para que sea visible. Gracias. Muito obrigada a todos. Dando sequência, aqui eu até brinco, né? Os meus alunos que estão aqui, em sua maioria, a turma da zootecnia, a turma da engenharia agronômica, da FCAV. Nós temos também os cursos de ciências biológicas, administração e veterinária. E aí, com esses jovens aqui perguntando, por que eu estou aqui, neste momento, escutando, o que vocês colocariam para as tendências profissionais relacionadas à política de uso do solo, uma vez que na nossa unidade, na nossa instituição de ensino, a base é aqui, né, as ciências agrárias, a biologia, a parte dos animais. Qual a tendência profissional para os alunos aí que vão entrar no mercado de trabalho amanhã, que eu estou vendo alguém aí que já está se formando, outros que estão no primeiro ano, segundo, terceiro, que ainda tem 5 anos pela frente. Então, qual seria essa tendência profissional na área de política de uso do solo e governança do nosso solo brasileiro? Ou da Espanha, ou de Portugal, da comunidade europeia, enfim, do mundo. Ora bem, as tendências de mercado portanto, são muito variáveis ao longo dos tempos. Mas nos países onde a política e a governança se implementam na realidade, essas situações criam oportunidades de mercado para as pessoas envolvidas nesses temas, né? E no caso dos solos, se implementasse políticas de uso do solo de forma eficiente e efetiva, acho que muitas áreas, qualquer uma destas áreas, seria importante, porque o solo é um sistema complexo que envolve a biologia, a mineralogia, portanto, a pedologia, todo um conjunto de estudos que são necessários e que podiam ser integrados e que dão oportunidades de trabalho a todas estas áreas. Bom, eu vou falar da minha realidade. O que eu vejo é uma segmentação. O pessoal da biologia no quadradinho da biologia, o pessoal da agronomia no seu quadradinho, esquecendo que a natureza não é assim. A natureza é holística. E nós temos que ter uma visão holística para o desempenho das nossas atividades. E eu já dei meu relato aqui, me convenci. Eu sou do direito, tenho graduação em direito, pós em direito, mestrado em direito. E fui fazer o doutorado em agronomia justamente porque há uma necessidade de conhecer outras áreas. Então, acho que o profissional de hoje, ele tem que ter essa percepção. Então, ou seja, ele tem que ter uma boa base na sua graduação, né? Que é o que o professor Marcílio me ensinou, né? As pessoas esqueceram de estudar as ciências básicas, né? Ninguém gosta mais de matemática, ninguém gosta mais de física, ninguém gosta mais de química orgânica ou inorgânica. E isso prejudica a formação. E depois, quando partir para a sua pós-graduação, enfrentar esses desafios para procurar ter uma formação mais
robusta, né? Vejam aqui, ó, o professor Pacheco é geólogo, mas se encantou pelo meio ambiente. Eu não sei, o professor Afonso é agrônomo, mas se encantou pelo meio ambiente, porque a erosão tem consequência, e todos nessa linha. Porque há oportunidade para todos, mas o mercado, ou seja, o capital que remunera o profissional, ele exige competência, ele exige resolução. Então, não se iludam, no sentido de que eu vou simplesmente me graduar e vou conseguir um bom emprego. Pode até acontecer, por indicação, por parentesco, por amizade. Mas permanecer nesse emprego, vai exigir de todos, a exemplo do que exige de mim, de todos os profissionais da minha área, a manutenção dessa visão. A visão de que eu tenho que olhar, estou falando aqui da questão ambiental, de forma holística. Quase que você falou a minha fala, né? Há muito tempo, a gente vai ficando velho e vai falando assim, né? Mas no início da minha carreira, eu escutei numa das palestras de formação, né, da cabeça do funcionário que acabou de chegar, e eu escutei exatamente que o futuro seria do profissional que tivesse conhecimento em várias áreas de atuação. Isso eu escutei há mais de 20 anos atrás. E não teve jeito, o meu caminho foi trilhado nessa linha. Por mais que eu quisesse me especializar, porque a carreira de ciência no Brasil, a pessoa afunila e se especializa num pequeno detalhe. Mas a minha vida, a minha carreira não, ela foi sempre cheia de pontinhos. Exemplo, acabei de citar, né? Desde recuperação de área degradada com APP, até licenciamento de outorga de uso de recurso hídrico, que é uma coisa de engenharia civil. Quem sabe o que é isso, não imagina o suor que eu tive para poder obter. Mas isso refletiu na minha vinda em encontrar a Tereza e trabalhar com microbacia hidrográfica. Trabalho com o Ministério Público em Direito. Então, vocês que vão formar agora, vocês têm duas opções. Primeiro, se enriquecer de conhecimento, que você tem mais chance de atuação no mercado de trabalho, ser bom no que faz, ou você seguir uma outra linha, que é se especializar ao máximo, né? Essas duas pontas o mercado vai absorver. Carlos, não sei, mas hoje a gente vê que o acesso à internet faz com que o profissional em direito, ele talvez no futuro, ele tenha um menor campo de trabalho, talvez, né? Mas aquele que for diferente, esse nunca vai faltar trabalho e o que fazer. Então, no caso, respondendo a pergunta, professora, eu entendo que é necessário ter o conhecimento holístico, não somente do solo, mas onde ele se insere no ecossistema, água, o ar, tal, e atuar pontualmente com todo esse conhecimento. Acho que isso resume bem a política e a governança, que é o tema que nós estamos tratando hoje. Então, vocês têm que conhecer muitas áreas para poder trabalhar uma coisa tão dinâmica, que é o meio ambiente. Tá? Só para, rapidamente, Tereza, me fez lembrar a questão holística, né, comentada aqui. Tem um exemplo clássico, né, da ciência, que a área de biologia ela evoluiu muito nos últimos séculos, sozinha, só a biologia. E a química também evoluiu muito nos últimos séculos, também sozinha. Mas a penicilina, ela foi descoberta quando se uniu as duas. É a bioquímica que deu conta da penicilina. A mesma coisa a física e a química. A fissão nuclear foi quando uniu as duas. Então, a gente tem essa questão holística aí muito importante. Vocês tiveram, antes de vocês, as gerações anteriores, nem sonhava que teria que aceitar o desafio da informática.
né? Acredito que nós que estamos aqui vimos o surgimento do computador, né? Nós fizemos graduação sem noção do que seria o futuro de informática. Hoje nós temos computador no celular, é muito rápido isso daí. Isso tudo é interface do conhecimento. Na interface de 2 áreas ou 3 áreas, quanto mais áreas você associar, mais conhecimento novo você tem. Isso é uma coisa muito importante. Um exemplo do meu grupo de pesquisa, o SESB, nós estamos mapeando o Planalto Ocidental Paulista, né? É um projeto para mapear o estado de São Paulo. Micronutrientes, né? O antigo micronutrientes que hoje é chamado de elementos potencialmente tóxicos. Aí, para quem que nós estamos mapeando? Aí, inicialmente para agrônomos. Né? O Diego Siqueira, andando com os médicos lá do Hospital das Clínicas de Ribeirão, andou mostrando esse mapa e cruzando esse mapa com incidência de doenças, de câncer, no estado de São Paulo, que tudo é registrado. Só pegou a coordenada, aqui tem mais câncer de não sei o quê, aqui tem mais não sei o quê, não sei o quê. Um dia ele apareceu apavorado na minha sala, dá uma olhada no cruzamento desse mapa aqui. Eu falei, esconde. Agora os médicos correndo atrás dele, ao invés dele dar o cartão dele, ele dá o meu. E os caras estão atrás de mim. Aí eu devolvo para ele. Falei, não, calma. Então, é uma coisa tão impressionante que eu digo, por que nós temos que esconder isso agora? Porque nós temos que investigar, não é assim. Como se chama os médicos lá? Essa área da medicina? Geomedicina. Imagina isso. Exatamente. Então, fica aí o alerta, viu, Tereza? A pergunta é muito pertinente, né? Visão holística. Solo otro comentario, me llama la atención. Normalmente, si queremos que el suelo hablemos de distintas disciplinas, y aquí estamos hablando de holísticos, la primera cosa que me llama la atención, al menos en España, es que nosotros en agronomía seguimos viendo el suelo como un factor de producción. Yo no sé cómo es aquí. Pero si además, si queremos que tengamos un intercambio de comunicación fluida entre, de pronto, un abogado, con perdón, y un técnico, cuando hablemos de suelo, quizás deberíamos de tener una serie de puntos en común. Y una idea que hay circulando, todo el mundo tiene claro lo que es un bosque y los servicios que proporciona. Y la idea esta de los servicios ecosistémicos, que es ver qué servicios está proporcionando, quizás es algo que nos podría ayudar a tener ese lenguaje común cuando hablamos de suelo. Porque a mí me sigue sorprendiendo. Yo he sido entrenado en el esquema mental de que para mí el suelo es un factor de producción y mientras tengas suelo, allí vas bien. Y hoy seguimos, al menos en las escuelas de agronomía que conozco en España, seguimos enseñando básicamente eso. Si nosotros enseñamos eso, si queremos cambiar el paradigma, tenemos que también intentar buscar un lenguaje que sea asequible. Obviamente el especialista entrará dentro, pero ese sería uno de los motivos por lo que en algún momento dado, si se habla de servicios ecosistémicos, entendamos que es un poco una red donde podemos caber todos para combinar distintas disciplinas. Gracias. Muito obrigada. Dando continuidade. Então, às vezes eu brinco, né, com os meus alunos. Eles têm que encontrar os elementos de reconhecimento do uso e ocupação do solo nas imagens orbitais. Aí eles trabalham lá vetorizando os polígonos e vendo os elementos de uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas e na propriedade rural. Aí eles têm que fazer uma discussão sobre isso. Aí eu falei, vamos compreender. Então, vocês estão vendo a importância sobre isso. No planejamento em áreas rurais e urbanas, vem o planejamento de uso do solo, que busca o quê? Ordenar e regular o uso do solo de maneira eficiente e ética. Esse é o que eu mais prezo, a eficiência e a ética profissional. Os governos, eles usam os planejamentos de uso do solo para gerenciar o desenvolvimento dos sistemas de produção. E isso é a política de uso do solo, nas suas jurisdições. Ao fazê-lo, a unidade governamental pode planejar as necessidades de uma sociedade, que aqui estamos. Assim, nós temos que preservar e conservar os recursos naturais. E aqui nós estamos numa academia, dentro que a relação solo, água, planta, atmosfera, geologia, é extremamente
unido uns aos outros e dinâmico. Assim, o grupo pretende auxiliar na apresentação de técnicas de vanguarda, conforme comentado com o professor Júnior, para determinar métricas que avaliem sistematicamente o potencial do solo e da água na paisagem geomorfológica e na bacia hidrográfica. É uma reflexão da política de uso do solo, num contexto geral e holístico. Olha lá. Essa visão fornece as futuras possibilidades de desenvolvimento dos sistemas de produção agropecuário, não só no Brasil, mas como no mundo. Então, isso é de extrema importância, você unir a métrica e a política e a legislação. Por que eu não posso respeitar a legislação? Qual é o problema de respeitar? É apenas a palavra respeito. É uma reflexão. E essa visão fornece essas possibilidades imensas para vocês, profissionais, aqui, futuros profissionais. Mas a lei de uso e ocupação do solo ainda é uma lei urbana, praticamente, sancionada pelos que governam dentro dos municípios. E a gente sempre escuta, lei de uso e ocupação do solo, urbano. Lei de uso e ocupação do solo, urbano. E onde está a lei de uso e ocupação do solo, rural? Só na parte ambiental? E aquela parte do solo que está no processo degradado, professor? Que está lá com a degradação. E onde está a proposta de lei que regula o uso e ocupação do solo nas áreas rurais, mas nas áreas que estão degradadas? E aí que entra a próxima pergunta. O que é uma zona em estado de degradação de solo severo? Será que para esta área, em estado de degradação, seja ele natural ou antrópico, pode haver algum interesse social ou econômico? Tem interesse social ou econômico em uma área degradada? E, além disso, de não ser definido o que fazer com essas áreas de degradação, a lei ainda não define quem irá fazer o uso técnico e determinar as métricas para esse fim, que é a maior discussão entre eu e o Dr. Carlos. Quem vai fazer as métricas? E hoje estamos aqui nessa reunião fazendo uma reflexão. Então vem a pergunta. Qual é a importância das métricas para definir a degradação do solo? Para não ser sempre eu o primeiro. Obrigado, viu, gente? Amigos. Professora, boa pergunta. Eu tenho a sorte de ter, além da floresta de Batatais, hoje eu estou na floresta de Cajuru. É uma unidade a 40 quilômetros em Altinópolis. E, por algum motivo, ela tem o neossolo quartzarênico e houve uma exploração de eucalipto durante 10 ou 15 anos, foi retirada a floresta de eucalipto e a erosão veio. Então, eu passei a administrar essa unidade diretamente há 1 ano e meio ou 2, e temos 15 vossorocas, professor José Afonso. Se o senhor quiser área de trabalho, temos lá. Esse fim de ano, esse mês de outubro, nós fizemos a recuperação ou a manutenção em 2. Levei um arado hidráulico e um terraceador e confeccionei novamente as curvas de nível, e não visamos a área produtiva, senão a gente iria tampar o buraco e colocar a produção em cima, seja eucalipto, pinos ou cana-de-açúcar. Não é o caso nosso, né? Então, nós fizemos as paliçadas ou barreiras dentro da vossoroca. Está lá instalado o sistema de recuperação nosso, com investimento zero, né? Somente o suor dos nossos funcionários de Batatais, que foram lá fazer o serviço. E, enfim,
Então, você veja, é complicado você definir a métrica, haja vista que ela não tem. Será que o que eu fiz é correto? Teoricamente, sim, está na literatura. Como nós vamos medir a recuperação dessa área? É o nosso desafio hoje, nesse momento, né? O colega Márcio Rossi, né, Júnior, você conhece, ele acompanhou o nosso trabalho lá, está nos assessorando. Então, esse momento tem tudo a ver na minha vida, que agora eu passei a mexer, então, com recuperação de vossorocas, né? Iniciei muito calmamente plantando algumas árvores na beira do córrego, mas agora nós estamos tratando de uma questão muito séria, né? Então, é possível? Sim. Você pode mostrar o trabalho de recuperação para a sociedade e para as universidades, é uma forma de você usar aquele fato que ocorreu. Não digo dentro da área do Estado de São Paulo, mas se fosse uma área particular, você tem condição de aproveitar aquele dano de alguma maneira. Ou seja, você pode montar um parque, você pode... Depois aqui temos alguns exemplos de pedreira que foram tiradas pedras, depois se transformou em parque, lago e etc. Quer dizer, temos que planejar antes para evitar que chegue nesse momento, tá? Mas depois que você está lá com o problema, não é fácil resolver e demanda de muito tempo. Então, a métrica que vocês estão falando aqui muito me interessa nesse momento, porque eu tenho o problema prático na mão para ser resolvido, né? E o Ministério Público me cobrando, certo? Então, cada um faz a sua parte, né? Então, eu acho que é isso, para isso que eu estou aqui. Eu acho que sim, é possível usar depois economicamente a área degradada para você torná-la. Às vezes não é o dinheiro que você vai tirar de lá, mas o exemplo e o histórico dali, eu acho que também isso tem muito valor, tá? Eu vou, obviamente, tratar sobre a ótica do nosso direito. Como eu disse, nós temos uma Constituição Federal que tem um dispositivo, que é o artigo 225, que tem um parágrafo 3º, que diz lá sobre o dano ambiental. Descemos um degrau, vamos para a Lei Federal 6938 de 81, no artigo 14, parágrafo 1º, nós temos a responsabilidade objetiva. Depois, vamos um pouquinho para o lado, vamos para o Código Florestal, que diz que a obrigação de zelo da propriedade rural, ela é do seu proprietário e ela é propter rem, ou seja, ela existe pelo só fato de eu ser proprietário. E mais, voltando novamente para a Constituição Federal, o artigo 186 da Carta Política de 88 diz o seguinte, que a propriedade rural ela só cumpre a sua função social quando ela protege o meio ambiente, né? Vossoroca, aprendi na aula do professor Marcílio, né, com o manual do IPT, né, professor? Nós estudamos lá o manual do IPT. É óbvio que é uma alteração adversa do meio ambiente. Se a alteração adversa, segundo o paper que nós publicamos, né, professor Pacheco, ela é, pelo direito brasileiro, considerada um dano ambiental. Então, esse é um primeiro ponto. Então, ou seja, eu sou o proprietário, surgiu um dano, eu querendo ou não querendo, tendo vontade ou não tendo vontade, esse dano está na minha área, eu sou dono, eu tenho a obrigação de enfrentar esse dano e debelar esse dano. Isso se dá de duas formas, como o Marcelo relatou, voluntariamente, eu, proprietário, seja o Estado, seja o particular, voluntariamente desenvolvo ações de recuperação, mitigação daquele dano. Ou, se não o fizer, surge aí a necessidade de intervenção do Ministério Público. Como é que nós trabalhamos? Num primeiro momento, tenho certeza que o Dr. Hilton assim também o faz, nós chamamos a pessoa para entender as razões, entender as condições e ofertar um prazo para que ela faça essa recuperação ou essa
mitigação. Não o fazendo, e infelizmente é proposta uma ação judicial para que o Poder Judiciário obrigue essa pessoa a fazer. E aí agora tem algumas interfaces que precisam ser enfrentadas. Bom, mas então quer dizer que só o fato de eu ser proprietário, eu sou compelido a reparar o dano? Sim, só pelo fato. Por quê? Porque você é o beneficiário direto daquele ecossistema. Se você não cuidou dele com o devido zelo, que a lei determina que o tenha, você é responsabilizado por essa questão. E aqui retoma a discussão inicial e para ver a importância desse colóquio, desse workshop. Pessoal, eu tenho estudado bastante, junto com o professor Pacheco e outros colegas, a questão das pastagens degradadas. E eu queria chamar essa atenção. A nossa matriz hoje, ela está composta de 270 milhões de hectares produtivos. 60 milhões, segundo dados agora referendados pela NASA, o que não quer dizer nada, porque desde 2006 nós já sabíamos disso, 60 milhões são agricultura, silvicultura, outras atividades. 210 milhões de hectares estão ocupados por pecuária extensiva de baixa qualidade. Não tem tecnologia nessa qualidade. É 0,4 unidade bovina por hectare, o que é absurdo. Muito bem. Desses 210, 100 milhões. O dado não é meu. O dado é do enumerado 402 da Embrapa, de 2014, que trouxe o diagnóstico das pastagens brasileiras no Brasil. 100 milhões tem algum tipo de degradação. Ora, me parece, professor Afonso, que o nosso governo é um pouco desmiolado. Porque se eu tenho uma matriz que eu posso imputar 100 milhões de hectares, mudando para cana, mudando para a silvicultura, mudando para qualquer outra atividade, e recupera aquele ecossistema, por que eu vou possibilitar, como aconteceu no Brasil em 2012, uma lei que anistia o desmatamento? Não é muito mais racional eu adotar políticas públicas para a recuperação dessas áreas, e depois que todas estiverem imputadas no sistema produtivo, e havendo necessidade, eu avançar por novas áreas? Então essa é a nossa luta do dia a dia. O Ministério Público no Brasil trabalha insistentemente para mostrar esse quadro. Ou seja, em nenhum país minimamente organizado, eu deixo uma coisa estragada e avanço sobre uma coisa nova. Eu sempre recupero essa coisa estragada, e não é uma coisa qualquer, são 100 milhões de hectares, para depois eu avançar sobre outras áreas. E isso tem solução no direito, porque, aliás, pessoal, vocês não vão fugir de nós nunca, né, Hilton? Sempre vocês vão passar pela questão jurídica. Por quê? Porque, volto a insistir, o Brasil adotou a tradução germânica, que é o direito posto. Então, há solução. E mais, hein? A única coisa boa que a legislação de 2012 trouxe para o ordenamento jurídico é o artigo 41. O que diz o artigo 41? Ele trouxe para cá o que já é praticado há algum tempo na Alemanha, e o Diogo e a Raquel provavelmente conhecem, que é o princípio do provedor-recebedor, que é o pagamento por serviços ambientais. Ora, se o produtor rural produz água, né, que atende ao seu processo produtivo, mas o remanescente vai atender o consumo humano da cidade, por que ele não pode receber um valor, numa regra de equidade, por prestar esses serviços ambientais? O senhor vai me dizer, mas isso não funciona? Não. Desde 2012, o governo federal precisa regulamentar esse programa e não o faz. Por isso que nós estamos nesse estado de coisa e por isso a importância, reitero, professora Tereza, desse colóquio. Então, muito bem, brilhante as colocações sobre isso, mas sobre métricas na conservação do solo, eu queria pedir permissão para o cerimonial, repassar para o professor Marcílio. Depois? Então,
Tá bom. Então, faço minhas antecipadamente as palavras do professor Marcelo. Buena respuesta. Bueno. Voy a responder a la pregunta de Teresa un poco en las condiciones de clima mediterráneo. Preguntaba si hay métricas para medir la degradación y la respuesta es que para verificar la degradación de casos extremos tenemos ese problema resuelto en casi todo el mundo. La dificultad está en estas situaciones de degradación, que todavía el daño no es muy grande y el actuar, digamos, desde el punto de vista técnico, hoy por hoy hay herramientas, no hay tampoco que ser muy inteligente ni hay simular un modelo. Si tienes una cuenca con 15 bosarrocas, no necesitas un modelo, sabes que está degradado. Pero sí, efectivamente, eso es tan válido en casos extremos. Pero volviendo a la cuestión que va circulando aquí, que decía, ¿qué se hace con un territorio, una finca, una explotación extremadamente degradada? Y ahí es donde empiezan los problemas. Tú lo has dicho, ¿quién paga? Y luego, una vez que has reparado eso, ¿ese terreno de quién es? ¿Del propietario o tiene que revestir como bien público? Y el problema de fondo, al menos, y ya hablo de España, y os comentaré algo más después, es que no hay la voluntad política de actuar en eso. Entonces, es cierto que hace falta conocimiento y muchos ingenuos trabajamos para generar conocimiento, pero llega un momento que es necesaria una voluntad política. Y aunque todos criticamos a los políticos, muchas veces la política refleja a la sociedad. Si mañana cerraran los estadios de fútbol en Brasil, aquí habría un clamor. Un clamor, pero un estadio de fútbol lo construyes en 3-4 años. Pero no hay un clamor si perdemos el suelo. No lo hay porque no tenemos en la sociedad esa percepción. Pero muchas veces, a mí me duele como técnico, el tener un impacto es una cuestión de voluntad política. Y muchas veces falta. Y eso de países que nos creemos civilizados siguen pasando cosas como las que tú dices, ¿eh? Em relação às métricas, no meu entender, poderiam ajudar a que não se chegasse ao estado de degradação, não é? A questão do $1 milhão é saber que métricas é que podem ser eficazes, porque elas têm que ser simples para poder ser aplicáveis num modelo de governança que é um modelo jurídico, essencialmente. Portanto, não podem ser coisas muito complicadas, mas também não podem ser demasiado simples, sob pena de não serem eficazes. Eu trago um exemplo de Portugal, onde a proteção dos solos contra a erosão já está consignada nas leis de governança. E é utilizado um parâmetro que é a declividade do terreno, ou seja, acima de determinada declividade do terreno, ou não se podem portanto, usar esse terreno para determinadas atividades, mas no âmbito agrícola, por exemplo, que são permitidas certas atividades desde que se cumpram determinados pressupostos, determinados critérios. E eu fiz um estudo, conjunto com outros colegas, na região demarcada do Douro, que é, digamos, uma região onde se produz o famoso vinho do Porto. E nessa região há muitas microbacias hidrográficas a produzir praticamente vinha. Portanto, a ocupação do solo foi praticamente toda dedicada à vinha. E a vinha é uma dessas atividades que, não obstante essas microbacias serem todas muito declivosas, porque o vinho precisa de exposição solar e, portanto, escolhe-se normalmente cenários topográficos declivosos para que essa exposição solar exista. E, portanto, a atividade de plantação de vinha é uma atividade prevista na lei, mesmo em situações declivosas, desde que se cumpram determinados critérios, nomeadamente práticas de conservação, para que se minimize os efeitos da erosão. Mas, como as bacias não são totalmente homogéneas,
Nos sítios de menor declividade, as pessoas podiam plantar as vinhas com menos restrições do que nos sítios onde a declividade era maior. Onde era maior e cumpria os 30% de declividade, que é o que determina a lei, tem que cumprir determinadas restrições. Fora dessas áreas, não tem que cumprir essas mesmas restrições, porque essas restrições implicam custos para a plantação e proteção dos solos, construção de muros, drenagens, etc. São tudo restrições que implicam custos. O que é que acontece quando nós fizemos um estudo, verificámos, a hipótese de partida seria, então, se numa bacia hidrográfica, onde está praticamente dominada por vinha, e se estão a aplicar corretamente as práticas de conservação, então o risco de erosão efetivo não deveria existir, porque se está tudo de acordo com a lei e se está a cumprir a lei, então o risco de erosão não devia ocorrer, devia haver. Então nós medimos as perdas de solo, comparámos com as perdas toleráveis de solo e encontramos de facto muitas zonas onde o risco de erosão portanto, é baixo, porque as perdas de solo são inferiores às perdas toleráveis, mas acabámos por encontrar zonas onde esse risco é evidente, é efetivo. Fomos a verificar, eram zonas que efetivamente não tinham grande declividade, mas tinham elevada densidade de drenagem. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que a métrica utilizada, que foi simplesmente a declividade, funciona em determinados locais, mas noutros não funcionam porque não é uma métrica suficientemente eficaz. Se tivesse utilizado a aptidão dos solos medida por uma combinação entre a densidade de drenagem e a declividade, se calhar conseguiríamos abranger mais áreas protegidas pela lei e que obrigaríamos, nesses outros locais, também a plantar vinha com mais restrições e eliminando o risco de erosão. Portanto, as métricas são importantes para prevenir a erosão, estamos a falar dos solos, para evitar a degradação, mas o problema está em definir métricas simples e eficazes. Quando são demasiado simples, elas acabam por não proteger totalmente. Se forem demasiadamente complexas, elas acabam por não se conseguir aplicar, porque depois quem aplica é a administração pública. Portanto, a área jurídica está a montante, é quem faz as leis, faz o ordenamento jurídico, mas depois quem aplica são fiscais, que vão ao terreno verificar se está tudo bem ou não, é a administração. E para ter um checklist simples de aplicação da lei, as métricas têm que ser simples, esta é a minha opinião, mas não demasiado simples. E eu aqui só para terminar alerto para a escala do problema. Nós conseguimos fazer este estudo e tirar estas conclusões porque tivemos acesso ao recurso às geotecnologias, aos sistemas de informação geográfica. Uma coisa é analisar o problema das voçorocas, é uma situação local que foi estudada a uma determinada escala, mas em ferramentas de planeamento, a emergência dos sistemas de informação geográfica é essencial para se criar ferramentas de gestão do território, porque aquilo que acontece à escala local muitas vezes não é a mesma coisa do que aquilo que acontece a uma escala de uma bacia hidrográfica. Portanto, as dinâmicas de perda de solo são diferentes quando se analisa uma voçoroca em concreto ou se analisa a erosão à escala de uma bacia hidrográfica. Daí que, por exemplo, a questão do nosso projeto do pasto degradado é muito assente em geotecnologias. Porquê? Porque se pretende que as ferramentas de estabelecimento de métricas para a detecção da degradação dos solos se possam aplicar à escala, eventualmente, do Estado de Minas Gerais ou até do Brasil todo, e não à escala só eminentemente local. Portanto, aqui um alerta, e também é uma oportunidade de trabalho para muita gente, já que há bocado numa pergunta anterior se falou em oportunidade de trabalho, a necessidade hoje de um conhecimento, além do holístico em termos de conhecimento científico, também o recurso às geotecnologias, que são essenciais em quem trabalha nesta área. Quem não souber trabalhar com ArcGIS ou com TUNGIS ou outro sistema de informação geográfica, eu aconselho vivamente que aprenda e que pratique, porque hoje em dia são ferramentas absolutamente essenciais para trabalhar na política de uso do solo. Bem, dando continuidade, então, daí nós podemos até pensar e refletir novamente, né, sobre a Carta de Brasília, na Conferência de Governança de Solo, em março de 2015. E o início dessa carta é: o solo é o suporte da vida. E aí nós temos que refletir bastante, porque vocês viram que tem
falta técnica, falta tecnologia de ponta para que possa transformar uma área degradada em uma área produtiva. Isso é de extrema importância para os alunos. Por quê? Porque é na academia, né, para os professores, para toda a comunidade. Então, isso é muito importante nós refletirmos sobre esse tema. E para finalizarmos, né, as métricas, eu gostaria de chamar, então, o professor Dr. Marcílio Vieira Martins Filho, um dos líderes deste grupo de política de uso do solo também, do Departamento de Ciência do Solo, da Unesp FCAV. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer à organização pelo convite. Com relação às métricas, principalmente relativas ao que o Dr. Pacheco colocou, né, assim como os demais, em relação à questão de processos erosivos, elas são extremamente importantes e eu tenho trabalhado com isto já aqui na Unesp há 32 anos. E dentro desta trajetória, né, já que inicialmente todo mundo falou da sua trajetória, eu acho que vale um registro que, com a vinda do Carlos Valera, né, hoje o Dr. Carlos Valera, meu ex-orientado, né, então eu fui orientador do doutorado do Carlos Valera aqui nesta casa, houve uma troca, uma experiência muito salutar, no sentido de que ele aprendeu as técnicas da engenharia relativa às métricas da erosão. E eu aprendi as métricas jurídicas. E isto, né, me possibilitou entrar num novo mundo de oportunidades, que é trabalhar também com o Ministério Público, né, aqui no caso do Estado de São Paulo, utilizando o conhecimento das minhas métricas, né? E é importante ressaltar que essas métricas, elas podem ser métricas de medidas diretas ou indiretas. E o grupo SESMI, do qual eu faço parte, tem buscado, principalmente, trabalhar com métricas indiretas, na questão de avaliar, por exemplo, processos erosivos. E por que não tem usado não quer utilizar um único parâmetro, como colocado pelo Dr. Pacheco? Porque pode incorrer em erros e em riscos, né, para diversas áreas. Então, o que nós temos procurado estabelecer utilizar parâmetros que possam ser facilmente mensuráveis e principalmente usando técnicas de geoprocessamento, né? A ponto de que a complexidade do ambiente ela possa ser traduzida de forma eficiente e principalmente barata, né? Porque fazer uma amostragem nos padrões convencionais, né, principalmente nas métricas que eu normalmente utilizo para medir erosão, elas são extremamente caras. E não daria para a gente aplicar isso em larga escala. E o poder público, né, ele precisa da aplicação de métricas em larga escala. Então, essa é uma grande dificuldade, um grande desafio. E aqui na Unesp Jaboticabal, nós temos trabalhado neste sentido, que é uma tendência mundial, né? Estamos tentando agora agregar valor em relação a isso, a adquirir novas métricas, principalmente com a presença da doutora Raquel Portes e do Diogo Espínola, né, que vai provavelmente nos possibilitar trabalhar com a questão de isótopos, e que é uma outra ferramenta possível de aplicarmos em larga escala, e tornar essa metodologia
também compatível com aquelas que a gente tem aplicado no SESM e que são de baixo custo, como, por exemplo, suscetibilidade magnética, que tem relações altíssimas com vários atributos do solo e da paisagem e que nos possibilitam, né, que é uma das especialidades do Dr. Afonso, que é a modelagem de processos de erosão, né? Então, isso é super interessante, é viável e questões que o Polos e o SESB, né, estão atuando de forma bem eficaz, principalmente com a ajuda do professor José Marques Júnior, que é o líder do SESM. Ele tem um laboratório de mineralogia e a gente tem amarrado essas questões com outros atributos e as respostas são efetivas, já de reconhecimento internacional. Então, eu acredito que este evento é um marco extremamente importante dentro dessa busca de definição do que é a política de uso do solo e, principalmente, das questões voltadas à gestão. Porque tudo que é voltado à gestão... Eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos numa faculdade de ciências agrárias. A gente está falando de solo, e aqui muito se falou de solo para agricultura. Mas o uso do solo não é só para agricultura. Tem o uso urbano. E engenheiro agrônomo, biólogo, administrador de empresas, veterinário, não atua só no meio rural. Também atua no meio urbano, e é onde a maioria de nós vivemos. Então, estabelecer essas métricas, elas são importantes porque se no município eu estabeleço que tem áreas de risco para processos erosivos e que aquela área, sob o ponto de vista da política de uso, não é recomendável para urbanização, por que ela é urbanizada? Muitas vezes é uma decisão política, mas não é uma decisão de gestão. Porque se fosse uma decisão de gestão de uso do solo, não seria usado para urbanização. Então, eu espero que nessas poucas palavras vocês tenham entendido, né, que as métricas elas são fundamentais para a gente estabelecer causas, consequências e o que já foi muito falado aqui, o quanto isso dói no bolso de cada um dos cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcílio. Às vezes a gente até brinca, né? O Marcílio é da métrica, o Carlos Valera é do direito, o Renato é do Vale Júnior é da geotecnologia e eu do network. Então, a gente faz um grupo, né? A gente tem aí o nosso grupo. E o nosso grupo, logicamente, é impossível. Eu sempre agradeço. Então, vamos lá. Eu gostaria de agradecer à Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, campus de Jabuticabal, Botucatu. Nós temos também um convênio com Botucatu, muito nos ajuda. Então, a Unesp como um todo, Ilha Solteira, Registro, enfim, várias, Franca. E o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, IFTM, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e também o Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito obrigada, doutor Hilton. Muito obrigada pela sua presença. Os parceiros, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Geociências, Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, Montes Claros, Unegel, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Vila Real, Portugal, Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba, FUNEPO,
A APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, que eu agradeço muito, porque ontem o professor José Afonso foi lá, viu a pesquisa que é realizada na APTA, e ele ficou admirado de ver, e os parceiros também da APTA, o Instituto Florestal, Programa Agronomia e Ciência do Solo, pós-graduação em Ciência do Solo, o Grupo de Pesquisa de Caracterização do Solo para fins de manejo específico, o SESME, o CNPq, que é o nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com inúmeras bolsas de estudo, né, e mais recurso financeiro para o desenvolvimento das pesquisas, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Engenharia Florestal, os cursos de Engenharia Florestal, a CAT, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, que estão aqui representadas. Muito obrigada por vocês terem vindo. A CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que também está representada aqui. Obrigada, Davi, obrigada. A Defesa Agropecuária, que nos informou que não puderam vir, mas estão também trabalhando conosco. O SAEG, a Polícia Militar Ambiental, um parceiro sensacional, e a Prefeitura de Jaboticabal, que nos auxilia em várias partes. E aí eu gostaria aqui de vir, né, a Unesp, a USP, a Unicamp, porque, por incrível que pareça, tem também pesquisadores no grupo de política de uso do solo da USP, da Unesp e da Unicamp, que são as universidades estaduais, né, do Estado de São Paulo.